Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Hatcult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, Prazer. exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre a maior animação em 3D da história do cinema nacional. E isso é muito significativo e muito importante para mim. Muito obrigado por nos receber, tá certo? Serei bem breve nas perguntas. Tá bom. Prazer é nosso. Tá, você não imagina. Sérgio, minha primeira pergunta é para você. O projeto de levar a Arca de Noé para o cinema foi incentivada pela filha do Vinícius de Moraes, Suzana, o que traz uma forte conexão emocional com a obra. Você poderia falar um pouco sobre como foi o processo de transformar as canções e os poemas do Vinícius em uma história visual para o cinema, principalmente em relação ao gênero de animação, por favor? É assim, a ideia veio da Suzana, e aí a gente tinha um desafio grande que era, não tem uma história, né? São poemas salteados, eles não têm nenhuma relação com a outra, um com o outro. E aí a gente ficou lá no iníciozão, eu, ela e um pouco o Walter Salles, que era produtor, pensando assim, o que que a gente faz, né, com poesias soltas, e a gente ficou tentando entender o que que elas têm em comum, o espírito do Vinícius que está nelas, né? E aí uma coisa que elas têm em comum é que os bichos da arca, eles não são heróicos, nem são fofinhos, eles são uns bichos meio fuleiros, que se dão mal, que são meio o pato pateta que pisa no caneco, bate na galinha e vai parar na panela, né? Eles meio se dão mal, o porquinho que vai virar toicinho, que fala muito prazer, vou virar toicinho, o né, o peru que achava que era o pavão, eles são meio desajeitados e são bichos, eu acho que têm muita consciência de que eles têm que se juntar, eles têm que se ligar para sobreviver, né? São os bichos meio fracos assim que então aí a gente teve duas ideias. Uma era fazer disso um pouco uma fábula política, sabe, ensinar coisas para as crianças e falar de solidariedade, de aceitação do outro, de importância de cuidar do meio ambiente. Isso era uma coisa. É, a outra é o partir da coisa da Bíblia, né? Que tem uma deixa boa, né? Porque Noé diz que ia entrar um macho e uma fêmea na arca e pensar se tivessem dois machos, Tom e Vinícius, né? O que é que eles iam fazer? Aí o Vinícius embarca naquela numa arquinha, arquita fuleira dos bichos paraguaios, do submundo e o filme meio fala disso, né? De que os fracos têm que dar as mãos, né? Ninguém solta a pata de ninguém para poder não serem devorados pelos mais fortes. Eu acho que a gente Muito partiu. bom. Perfeito, Sérgio. Alois, minha próxima pergunta é para você. O filme é a maior animação brasileira já feita em 3D e teve uma produção internacional com parceiros da Índia, e dos Estados Unidos. Quais foram os maiores desafios e aprendizados ao trabalhar com uma equipe tão diversificada? Poderia falar um pouco sobre, por favor? Sim, eu acho que o principal desafio foi que era a primeira vez que, tanto aqui no Brasil quanto com a equipe da Índia, a gente estava fazendo um projeto tão grande, né? Maior animação já feita no Brasil. Então, a gente estava abrindo esse caminho, abrindo esses processos, coletando esse talento, né? Um outro desafio foi o talento, porque a gente estava no começo da pandemia e as pessoas estavam ganhando em dólar, fazendo comercial e tal. Então, era difícil juntar assim as melhores pessoas que há no Brasil, até porque ainda não existe o investimento adequado para esse tipo de projetos, né? E outra grande dificuldade, naturalmente, foi as diferenças culturais e o idioma, né, com a Índia. Eles são pessoas muito resilientes, né, que foram até o fim do projeto, apesar de todas as dificuldades técnicas e a complexidade do projeto. E eles também são pessoas que não sabem falar não, por exemplo, né? Então você fala, oh, vocês fazem tal coisa, aí eles sim, 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 e aí sabe, aí eles vão lá e se viram, né? Tem uma coisa meio de jeitinho brasileiro, mas do jeito deles, né? Então tinha muitas surpresas, muitas surpresas. Eu brincava que todos os dias tinha uma surpresa diferente, assim. Agora eu tiro o chapéu, porque eles realmente foram até o fim. E era um projeto assim que tecnicamente, só para você abrir o arquivo da Arca era 15 minutos, só para abrir, né? Então assim a complexidade disso era surreal. Com certeza. Sérgio, Vini e Tom enfrentam muitos desafios usando a música como arma.
Você acha que essa mensagem sobre o poder da música e da arte para superar adversidades ressoa com o público hoje? Como é que você espera que as crianças e as famílias recebam essa ideia? Essa é uma das, eu acho que uma das coisas que a gente queria dizer com o filme, que a arte é a melhor maneira de evitar a barbárie, né? Se as pessoas cantassem, dançassem mais, provavelmente elas se matariam e fariam menos guerra, né? Essa é uma ideia. Agora, o quanto isso vai ressoar, a gente nunca sabe, né? O que a gente tinha como um pacto era nunca menosprezar a inteligência das crianças, sabe? Fazer um filme que fizesse pensar, que divertisse, claro, que fosse com música, com aventura, com comédia, mas que também fizesse um pouco pensar, sabe? Questionar, coisas importantes. Isso era uma prioridade para a gente também, né? Eu agora a gente nunca sabe, né? Tipo, o que é que vai. O que eu posso dizer é que as sessões que houveram até agora foram impressionantes, né? Teve uma na Mostrinha de São Paulo que não sei se você chegou a ver esse vídeo, é uma loucura. Parece a final da Copa do Vi sim, Mundo. vi sim. Muito As bom, crianças muito bom. pulavam, gritavam, cantaram o tempo inteiro, bateram palma. E nas pré-estreias tem sido assim. Agora, o que é que vai acontecer no cinema? Deus é que sabe. Louco para ver a reação do público lá em Salvador. Alois, o filme possui uma diagramatura gigantesca, vários desafios, uma qualidade impecável. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o teste de voz original, né, de dublagem, que foi fantástico, grandes nomes. Como foi o processo de curadoria para chegar até esses artistas? Você pode falar um pouco sobre como foi esse desafio, por favor? Você disse o original em inglês ou original em português? Português, português, português. Cara, essa daí é do Serjão. Essa foi toda do Serjão. Lá logo no começo no projeto, ele falava para todo mundo que ele ia fazer o maior casting de artistas brasileiros, né? E assim, era uma coisa que não cabia no orçamento e que não cabia na realidade do filme, né? Então a gente falava, legal, vamos embora, né? Mas Ninguém parecia impossível, acreditava. assim. E aí eu Ninguém pensei, acreditava. vou chamar meus amigos, né, as pessoas com quem eu já filmei, que eu vou filmar, que eu tenho carinho. E tem uma história super engraçada, porque a pessoa falava, nem todo mundo vai topar. Só que o problema foi exatamente o contrário. Como eu achava que nem todo mundo ia topar, eu comecei a chamar mais gente do que tinha, entendeu? Para ver, se alguém desistir. E agora eu tô com um problemão, porque tem mais pessoa que eu convidei do que personagem, e a galera toda tá puta comigo. Eu queimei meu filme porque das pessoas que não fizeram, né? Então, aí o Entendi. Fabiano falou, não, tem que fazer correndo a Arca 2 para poder limpar seu filme, que está queimado, né? Mas porque todo mundo quis, quando falou, Vinícius, Arca de Noé, e pessoas todas, Lazinho, que eu já trabalhei, Alice, Rodrigo, todos, né, são amigos, o Bruno, todo mundo é o Baiana System, já gravei várias trilhas com ele. A Adriana Calcanhoto era a esposa da Suzana. Elo- Heloísa PRC, que me fez passar o ridículo de ser chamado de ginecologista. Então, todo mundo me devia uma e todo mundo topou. Então, não teve. Não teve. Foi ao contrário, né? Todo mundo topou e o problema foi que não tinha espaço para todo mundo, mas agora no 2 vai entrar todo mundo. Muito bom. E em termos de logística desse filme, tem um grande desafio de exibir e chegar a mais de 70 países. Vocês podem falar como foi essa demanda, né? Como é que vai funcionar essa logística? Poderiam compartilhar um pouco sobre esse. Só falando assim, o Vinícius é internacional, né? O cara é autor de Garota de Ipanema, que é uma das músicas mais gravadas do planeta. Orfeu, que é adaptado da obra dele, ganhou Cannes, a Palma de Ouro e o Oscar. A Arca de Noé, aquela primeira lá da Globo, ganhou o primeiro Emmy do Brasil. Então já abre muito lugar, né? E a coisa da animação. Uma coisa curiosa é que o filme foi um hit no Vietnã, no Camboja, já foi lançado lá e tipo bateu as produções americanas. Então é curioso, né? Que lançar, eu nunca tinha É, filme tem foi uma dublado coisa em muitas muito línguas, né?
Tem uma coisa muito forte desse projeto que justamente o Vinícius, porque ele foi vendido em dois momentos o filme. No começo, com o roteiro, foi um dos maiores cases de pré-venda assim, da história do cinema brasileiro. Então, no roteiro, as distribuidoras e os cinemas compraram os direitos do filme já, o que ajudou a financiar a produção, né? Então, no começo teve uma grande venda e depois no final teve outra grande venda. Então, o projeto foi se consolidando assim. Isso é uma coisa muito linda da animação, né? Que ela transpassa fronteiras. Dublar animação fica muito mais natural do que dublar live action, né? Que acaba ficando às vezes um pouquinho estranho. E tem países que não têm cultura de dublar live action, mas aceitam a animação dublada, né? Então acho que esses dois fatores fizeram com que sejam esses 70 territórios aí que foi vendido, né? Muito bom. E para finalizarmos esse bate-papo maravilhoso, Sérgio e Luiz, deixo a missão para vocês convidarem o pessoal do Arte Food Cinema e Companhia a assistirem a Arca de Noé nos cinemas. Então, fiquem à vontade para mandar qualquer mensagem que seja. Bom, fica um convite, ainda mais tem a galera da Bahia, né? Então, pô, ainda mais para os meus Sim, sim. conterrâneos, né? Tem que representar. O filme é a maior animação brasileira, mas é também a maior baiana, porque tem eu, Lázaro, Baiana System, Larissa Luz, Edivana, Heloísa PRC, Luiz Miranda, tem mais que eu estou esquecendo, mas tem uns 10 baianos nessa arca, então a Bahia tem que representar, tem que ser, bater o recorde. É o mínimo que eu posso Com oferecer. certeza. Isso, e é importante, estreia dia 7 de novembro, e é importante ir na primeira semana. A primeira semana é mais importante para o sucesso do filme. E para a gente, né, o sucesso desse filme é a gente ver grandes produções de animação todos os anos no cinema, né? Que isso se torne uma coisa normal. A gente não quer, sabe, fazer os maiores, a gente quer que seja normal, todo ano ter uma dessas. Com certeza. Alois e Sérgio, meu conterrâneo, muito obrigado por Obrigado. nos receber. Obrigadão. A Arca de Noé é o cinema nacional que ganha o mundo cada vez mais, viu? Parabéns e muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Até a Obrigado próxima. demais.